Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma capacitação, então, no Capacita 360, essa vez gestão do conhecimento. Temos aí o Rafael, também do MEG, aí também tem uma trajetória bem legal. Vai falar um pouquinho mais hoje sobre gestão da informação. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado a todos pela presença e por se interessar nesse tema. Para mim, eu fico muito feliz, né, de ter sido convidado para participar aí pelo pessoal da EPR, pessoal da PS também, nesse projeto que eu acho muito legal, que é o Capacita 360, o que ele traz para as EJs de transferência de conhecimento, que é basicamente o que a gente vai estar falando aqui nos próximos 40 minutos, mais ou menos. Então, o Capacita 360 presta um serviço muito importante de transferência de conhecimento. Isso é uma coisa que eu acredito bastante, eu acho bem legal também. Então, que legal que está todo mundo engajado aí para fazer esse programa rolar bem. Antes de mais nada, esse título, né, de gestão da informação, a gente estava em dúvida, gestão da informação, gestão do conhecimento, a gente percebeu que o que mais faz sentido seria colocar esse título, mas na verdade a gente vai abordar os dois temas, tá? Porque eles andam lado a lado, mas são um pouco de coisas diferentes. Gestão do conhecimento, a gente está falando principalmente da transferência de conhecimento por parte de, né, alguém mais experiente para alguém menos experiente, na maioria das vezes, e garantir que a gente tem uma EJ, aí no caso das empresas juniores, né, uma EJ que tem um fluxo de informação mais direto, assim, que a rotatividade não afeta tanto nos processos da empresa, que a gente aprende mais rápido, coloca a mão na massa e evita ficar aprendendo sempre as mesmas coisas e nunca sair do lugar. E gestão da informação, a gente já está falando mais de uma gestão de dado bruto, assim, de as ações que a gente toma na EJ necessariamente causam resultado e no meio desse caminho existe um registro de informação. E é mais ou menos nisso que a gente está falando, de quantas ativas a minha J abriu em 2018. Então, percebo que tem uma diferença clara entre os dois temas. A gente vai abordar um pouco do primeiro, de gestão do conhecimento, e depois sobre essa parte mais relacionada a dados, que também é muito importante. E aí eu percebo que ainda o MEG tem bastante a evoluir, tem um potencial muito grande de venda de serviços aí dentro, para a EJ que se interessar por vender esse serviço, né? Mas também projeto interno para qualquer EJ, tem muito espaço para fazer. Eu garanto, dá para fazer muita coisa legal. Antes de mais nada, me apresentar rapidinho, pelo menos aqui para me organizar. Me apresentar rapidinho, eu me chamo Rafael Tavaniello, vocês viram no cardzinho, provavelmente. Eu trabalho hoje na SAP, no Labs da América Latina. Basicamente, eu trabalho no setor de TQM, né? TQM é o nome do cargo, mas o setor chama Premium Engagement. É um setor responsável pelos contratos premium dentro da empresa. Então, os contratos de grandes empresas, a SAP é líder no setor em softwares corporativos, para quem não sabe, então vende ERPs, basicamente softwares de gestão para empresas muito grandes. Então, a maioria das empresas grandes que vocês conhecem do Brasil, BNDES, Embraer, Bradesco, todas as empresas de seguros, Porto Seguro, Mafre, quase todas as grandes empresas, ou para não dizer todas, que eu acho que é um pouco arriscado, são clientes da SAP. Então, a SAP trabalha com empresas muito grandes, esse é o principal público-alvo, porque garante, claro, maior faturamento e também porque consegue entregar, né, um serviço de alta qualidade. O meu time é responsável por fazer a gestão desses contratos, principalmente, né, garantir que esses clientes tenham melhor experiência, análise de dados, se envolve muita predição, trabalho bastante com previsão de renda. Então, basicamente, esse é meu trabalho. E aí, dentro do DJ, eu também consigo fazer algumas coisas legais. Estou no 7º semestre da administração na URGS e fui do movimento Empresa Júnior. Então, entrei na PS em final de 2018, saí tem 4 meses, saí no meio desse ano, mais ou menos. Então, foi um tempo muito legal. Peguei aquela transição, para quem está no médio um pouco mais de tempo, mais ou menos sabe a história, da PS deixando de ter uma diretoria para como está agora. Então, foi uma pivotada bem grande, assim, daquela PS de 2017 para a PS de 2020. Com certeza pude estar privilegiado, né, de estar presente nessas grandes transformações da PS e nesses anos que foram muito marcantes para a empresa, né? Beleza. Vocês já me conhecem, já sabem mais ou menos o que a gente vai abordar aqui, e agora os tópicos. Para dividir o tema de gestão do conhecimento, eu busquei separar em 3 principais temas que eu acho que a gente consegue garantir que vocês saiam daqui pelo menos com a ideia de que isso é valoroso, né? Então, separar em mentalidade, que a pergunta aqui é por que isso é importante, como que eu devo sair daqui hoje com isso na minha cabeça, valorizando, entendendo que o mínimo é que eu entenda a relevância, para não dizer já sair mudando muita coisa no DJ. Então, a mentalidade é muito importante, valorizar a gestão de dados, valorizar a gestão do conhecimento, entender sua importância. Depois, ferramentas. Então,
Eu sei que vocês já tiveram capacitações aqui no Capacita 360, até mesmo com a EPR, de algumas ferramentas que poderiam potencializar e organizar melhor a gestão DJ. E aqui, para não chover muito no molhado, eu tentei separar um pouco, falar só de algumas ferramentas que vão ajudar vocês a organizar esses dados e organizar esse conhecimento. Nada que vocês já não tenham muito conhecimento, mas ainda acho que é importante de só dar uma reforçada. E, por fim, rotina, que aí, né, como colocar em prática tudo isso. Então, aí, o próximo slide fica mais claro aqui, deixa eu passar. Se eu tenho essa mentalidade, eu tenho as ferramentas, eu preciso ainda ter uma rotina de controle, uma rotina de passagem de bastão, uma rotina de análise dos dados, né? Por que não? Então, eu percebo como um não funciona sem o outro, né? Essa é a principal ideia que eu preciso deixar claro aqui nesse início de agenda. Então, de nada adianta tu ter as ferramentas, não ter rotina, mas tu não ter essa mentalidade de valorizar o conhecimento, a mentalidade de valorizar decisões que já foram tomadas, enfim. Esses 3 pontos, eles são independentes, no sentido de que tu pode explorar cada um de cada forma, mas eles dependem um do outro para que funcionem todos juntos, né? Eu não consigo garantir que a gente vai sair daqui já aplicando muita coisa, como eu falei, mas a minha intenção é que pelo menos saia com uma pulguinha atrás da orelha, entendendo que tem muito caminho para ser seguido e com certeza dá para aplicar muita coisa, né? Beleza. Qual que é o cenário comum de empresa júnior e como isso se diferencia das empresas sêniores, né? Então, assim, as empresas de mercado, normalmente elas têm processos muito claros, né? Então, processos definidos que funcionam há 10, 15 anos. Então, já está muito claro como funciona a gestão da informação, já está muito claro como funciona um plano de carreira. Então, não há uma necessidade, muitas vezes, ou melhor, é tão conhecida a necessidade que não precisa ficar chovendo molhado explicando por que é importante ter essa gestão da informação, porque isso já é comum. A principal diferença que a gente tem nas empresas juniores é que em uma janela assim, de 2 anos a gente troca todos os membros da empresa. Isso é danoso para a estrutura. Claro, a gente pode argumentar que o movimento empresa júnior existe para formar mais pessoas, e uma vez que tu tem maior rotatividade, está impactando mais pessoas. Sim, de fato, isso é verdade, mas também existem danos que a rotatividade de membros gera. O próximo slide ele explica bem isso. Então, nas empresas de mercado, a gente não tem essa rotatividade tão grande, porque, claro, existe um plano de carreira, e um dos danos da rotatividade é a baixa experiência. Né? Nas empresas de mercado, a gente vê que as empresas já contratam a pessoa com experiência, então não precisa ficar sempre ensinando do zero, né? Como a gente faz nas EJs muitas vezes, pegando a galera de primeiro semestre, e aí um trabalho bem grande de treinar, capacitar elas para que elas saiam com bastante conhecimento, já saiam fazendo projetos bons. 4 principais pontos, tem diversos outros, esses foram os que vieram na minha cabeça, que rotatividade de membros gera. Né? Primeiro, dificuldade de idealização e implementação de projetos de longo prazo. Então, assim, vamos imaginar que tu tenha lá 2 anos dentro do DJ no melhor cenário, né? Ou 2 anos e meio, enfim, depende da realidade de cada DJ, 1 ano e meio. Vamos trabalhar com 2 anos como uma média, melhor cenário. A gente demora um tempo até que tu consiga ter clareza dos processos da empresa, até que tu consiga entender qual que é a estratégia da empresa, tu consegue entender o papel do médico, tu consegue entender o que a MJ faz bem, o que faz mal. Tu não faz isso no 2º mês, tu não faz isso no 4º mês. Então, isso demora pelo menos aí, 10 meses, quase 1 ano, para que tu seja um membro completo, digamos assim. Um membro que, cara, já tem experiência em projetos, já viu muita coisa acontecer, tem experiência em gestão. O problema é que, a partir do momento que tu vira essa chave, tu já é esse membro mais completo, sobra pouco tempo para que tu idealize, pense, identifique problemas DJ e já saia implementando coisas. Então, é uma estrutura, essa rotatividade impede, claro, a implementação de projetos de longo prazo, como, por exemplo, alteração estrutural na DJ, que vai mudar muita coisa. Porque a gente está sempre encurtando muito a caminhada, tu está sempre tendo pouco tempo para resolver as coisas, e aí tu vai só, né, trocando uma coisa em outra. Cultura volátil, então, isso eu acho que é bem autoexplicativo, uma vez que trocam todas as pessoas, trocam, sei lá, 40 pessoas em 2 anos, também as coisas param de fazer sentido para esse novo grupo de pessoas, aí tu já quer adaptar a cultura, enfim, naturalmente a cultura se adapta. Isso é danoso até certo ponto, né? Então, também é outro ponto que a rotatividade impacta. Fuga de conhecimento, então, faz bastante sentido com a primeira premissa que a gente colocou, né? Que tu demora para ser um membro muito bom e quando tu é muito bom, tu sai DJ. Então, o que isso causa é que tu tá sempre tendo pessoas menos experientes dentro da empresa e quando o cara ele é o melhor membro possível, ele é o cara que faz os melhores projetos, ele é o cara muito capaz e que é muito foda, ele sai aí para a empresa de mercado e aí a gente preparou muito essa pessoa e aí se a gestão do conhecimento não for feita da melhor forma, é um dano muito grande para a empresa, porque é muito recurso investido em um indivíduo, recurso de dinheiro, de tempo, de treinamento, de projeto, e aí sai sem passar isso para outra pessoa, um dano gigante. E, claro, dificuldade com capacitações complexas, uma vez que sempre tu tem, eu acho que é o cenário normal das EJs, tipo, ter 2 processos seletivos por ano,
e tem muita gente saindo ao longo do ano, né? Então, sempre pelo menos metade da tua empresa é inexperiente e aí tu nunca consegue dar aquele treinamento, tipo, mais profundo. No exemplo da PS, tinha dificuldade em dar um treinamento, sei lá, Excel avançado, porque grande parte da empresa não dominava o básico. A gente tem que estar sempre dando treinamento de Excel básico, e a não ser que tu dê assim, seguido, né? Excel básico, Excel avançado, tu dá o treinamento de Excel básico, aí beleza, todos dominam o básico. Aí dá mais 8 meses, tipo, já girou os membros completamente, tu tem uma dificuldade, né, de dar um treinamento um pouco mais profundo, algo que realmente dê o próximo passo, porque só vai ser usufruído por uma pequena parte da empresa. Beleza. Muitos danos aqui, mas a ideia ao longo dessa capacitação é mostrar que dá para mitigar, né? Então, esses são os principais pontos que vão basear a nossa análise aqui. Como mitigar, eu acho que aqui, principalmente dentro do tema de gestão do conhecimento, é até um pouco, a resposta está um pouco implícita, né? Para quem entra, claro que existe um compromisso muito grande de tu analisar e buscar o que já foi tentado, o que já foi, quais foram os resultados que se obtiveram. Então, aí eu quero chegar lá e eu quero quero trocar o nome da minha J, porque eu acredito que o nome é o grande problema da gente não estar vendo. Aí, beleza. Existe um papel importante, que é de reconhecer se já não foi tentado, já não foi feito um estudo muito grande sobre isso. Porque é possível que lá, quando tu não estava nem na faculdade ainda, em 2016, isso já foi cogitado, claro, aqui em EJs que já estão há mais tempo existindo, né? Isso já foi tentado, já foi feito o estudo e, cara, não há nada que prove esse ponto. E aí tu vai fazer esse mesmo estudo de novo, por exemplo. Existe um compromisso de tu, o compromisso até com recurso de tempo, né, dinheiro, DJ, de tu entender o que já foi tentado, o que faz sentido tentar. Enfim, tô dando um exemplo bem esdrúxulo, né, de trocar o nome DJ, se aplica para várias outras coisas. E quem sai tem o compromisso de centralização de informação, documentação, principalmente passagem de bastão, né? Quando a gente fala de cogestão de diretoria, para EJs que tem diretoria, que eu acho que são todas, existe um compromisso de, cara, o próximo diretor comercial, né, tem que preparar o futuro diretor comercial, aquela frasinha, né, tipo, o sucesso do meu assessor é metade do meu sucesso, algo assim. Tipo, metade do meu sucesso é o sucesso do meu sucesso. Então, existe esse compromisso porque não adianta nada que tu faça uma gestão legal, não adianta nada que tu domine muita coisa, e aí, beleza, o próximo cara, ele não aprendeu nada com isso, ele vai tentar as mesmas coisas que ele tentou, vai chegar no mesmo resultado, perdeu tempo, enfim. Isso não acontece em empresas de mercado justamente porque, claro, ninguém fica 6 meses numa diretoria comercial, tu fica 6, 16, 26 anos, né? Então, tu já consegue ter um olhar a longo prazo, como a gente já falou. Beleza. Esse é o tema de gestão do conhecimento. Assim, isso é a premissa básica, é que necessariamente essa passagem de bastão precisa ser bem feita para que a gente tenha um cenário melhor de fluxo de conhecimento, para que as pessoas entrem mais capacitadas e o membro que sai, o melhor membro que a gente está chamando aqui, né? O membro que sai da empresa com muito conhecimento, pelo menos ele transfira esse conhecimento para, no mínimo, uma pessoa, para que essa pessoa faça a mesma coisa no final. E aí, assim, tipo, esse conhecimento se multiplica. Beleza. Mas, agora entrando um pouco mais sobre dados, assim, por que a gente precisa se preocupar com isso? Ultrapassando agora a parte de projetos e falando mais de projetos internos, né? Falando agora também de dados. Quando a gente tem uma geração de dados, né, Jota, e essa análise, a gente pode fazer duas análises principais. O primeiro é olhar para trás, então análise de fenômenos, e o segundo é tomada de decisão, né? Então, tipo, o primeiro a gente está hoje no dia 20 e poucos, 28, talvez, de outubro, né? 28 de outubro. Com os dados existentes, eu posso, olhar para trás e aí, beleza, eu tenho um volume grande de dados, eu quero saber por que a minha J faturou pouco em 2018. Né? Isso é uma análise possível. Ou tomada de decisão, que é, beleza, eu tenho aquele montaréu de dados, eu quero decidir qual projeto vai ser o nosso carro-chefe em 2021. Então, essa separação é muito clara. E aqui, a gente vai tentar explorar as principais estratégias para que vocês garantam que a análise que vocês estão sendo feita está no mínimo de viés possível e também gere dados para o futuro, né, para que vocês consigam manter isso para sempre. Um exemplo aqui, né, aqui, tá horrível de ver, até eu estou com dificuldade de ver, mas basicamente é um gráfico que é um gráfico de barras, né, que divide os escopos que a PS vendeu de 2016 até 2019 em ativa e passiva, né, então, tipo, na esquerda a gente tem ativa, na direita passiva, e a gente pode perceber o quê? Esse tipo de análise, independente do resultado que ela está mostrando, esse tipo de análise é válida, porque assim a gente consegue perceber qual é o escopo que a gente mais vende em ativo e qual é o escopo que a gente mais vende em passivo. Parece pouco, mas a gente não tinha essa clareza até certo ponto, e isso causa um dano muito grande para a empresa, porque tu não consegue direcionar recursos para o lugar certo. Com, por exemplo, esse gráfico, que é um de vários, a gente consegue perceber que não.
Ativo a gente vende mais financeiro. Se a gente assumir que a gente ofereceu o mesmo número de escopos ativamente, então a gente não ofereceu mais financeiro que os outros, talvez financeiro tenha uma taxa de conversão maior ativamente. Ou seja, a gente vende mais um projeto financeiro, que é um projeto da PS para organizar DRE, fluxo de caixa da empresa e tal, do que marketing. Então, se eu tiver na parede e eu assumir todas essas premissas, né, de que eu oferecia mesmo para todo mundo, vale a pena que eu ofereça ou que eu tente vender mais o projeto financeiro, porque ele é o que mais vende, né? Beleza. Aí, voltando um pouco, né? Esse caso da PS em 2019, que era uma situação crítica, que a gente tinha uma dificuldade em responder algumas perguntas que iriam nos ajudar muito naquele momento, né? Por exemplo, eu separei aqui mais comercial e projeto, porque é onde a gente consegue mais mensurar a coisa na J, né? Comercial aqui junto de marketing, né? Comercial, marketing e projeto. Porque, tipo, a parte de RH da empresa é muito intangível, né? A questão de clima, a questão de endomarketing. O máximo que a gente conseguiria mensurar seria pesquisas de clima organizacional, né? E aí tem toda uma tipo, uma possibilidade dos dados estarem enviesados, porque RH tem muito disso, né? Se a pesquisa é anônima, se a pesquisa não é anônima, o resultado às vezes é completamente diferente, enfim. Comercial e projetos, isso não rola tanto, porque é, né, mais pragmatismo, a gente está olhando para o mercado, a gente está olhando para fora, né? Dificuldades que a gente tinha. Então, a performance comercial para o canal. Então, cara, ativa ou passiva? Qual é o projeto que a gente mais vende, como eu mostrei antes? Ou não, por escopo. Então, cara, qual é a galera da nutrição lá faz um projeto de boas práticas na cozinha. Esse projeto de boas práticas na cozinha, como ele se comporta com grandes empresas? Como ele se comporta com pequenas empresas? A gente consegue vender ele mais caro, mais barato? Quantos projetos a gente já vendeu nesse sentido? Então, ao longo do tempo, a gente pode pegar uma questão de sazonalidade, por exemplo, né? Ao longo do ano, como se comportam nossas vendas de projetos de boas práticas na cozinha? Ser relevante de novo para direcionar a estratégia. Toda estratégia vai precisar de dado para fundamentar ela. Se tu não tem um dado para provar, tu é só mais uma pessoa com uma opinião. Assim. Então, se tu tem a tua opinião mais um dado, com certeza ela vale muito mais do que alguém que tem só uma opinião intuitiva baseada em nada. Então, aqui alguns exemplos. Né? Projetos também, NPS por escopo. A gente tem a premissa que a gente faz o projeto de galera da EM que está aí, eu não domino tantos projetos que vocês fazem, mas é um projeto de estudo de algum tipo de embalagem, por exemplo. Lembro que tinha algum projeto, talvez, nesse sentido que a gente fez junto um tempo atrás. Então, a gente acha que a gente faz esse projeto muito bem. Será que isso se verifica com a realidade? Será que a gente tem NPS bom nesse projeto? Influência de atraso em NPS. Então, a gente tinha muito esse medo, assim, a gente não pode atrasar projeto, porque isso vai piorar nosso NPS, a gente vai colocar isso no portal BJ, vai baixar um monte, a gente não vai ser alto impacto porque a gente está atrasando o projeto. Será que o cliente realmente vê o atraso como algo tão ruim? Será que às vezes ele não vê isso como uma coisa até boa, que a gente está trabalhando mais, tipo, dado o período contratado? Ele contratou até dia 20 de outubro, está trabalhando mais para ele, porque a gente reconheceu que poderia melhorar. Muitas premissas, né? Experiência de consultores por escopo. Aqui, não no sentido de controlar performance, né? De quem são os consultores que têm melhor NPS em marketing. Isso pode gerar um monte de problemas, né? Mas sim, quem são os consultores que mais têm essa experiência. Quando eu for olhar lá para 2017, quem fez esse projeto? A galera da EPR tá aí, tipo, quem fez esse projeto lá para Gerdau, que eu preciso muito contatar. Esse tipo de informação precisa estar centralizada em algum lugar para que eu consiga, ponto número 1, tirar dúvidas, ponto número 2, ter isso registrado para que tu consiga olhar para o futuro e aí, beleza, eu tenho essa ferramenta onde tu registra as pessoas e aí lá em 2028, se alguém precisar falar comigo sobre esse projeto, vai poder me achar e vai poder tirar alguma dúvida, encontrar algum PPT perdido, descobrir a senha de uma planilha Excel. Isso é importante. Mas percebam, esse caminho de baixo, que é o caminho que requer o registro, naturalmente, por ter uma etapa a mais, ele requer mais energia, né? Tipo, entre tu fazer uma ação e o resultado. Então, uma cold call para uma pet shop. Eu vou lá, ligo meu telefone, pet shop, e aí eu não fecho, né? Ele não quer marcar uma reunião, eu desligo o telefone. Tem duas ações possíveis. A primeira é desligar o telefone e tipo, fazer mais nada, né? Desligar o PC. Ou fazer algum nível de registro de hoje eu tentei ligar para uma pet shop, colocar isso lá no Excel. Leva mais tempo, leva, gasta mais energia, gasta, é chato, é chato. Mas se tu somar a quantidade de vezes que tu registrou, quando deu certo e quando não deu, tu consegue ter uma base estatística que mostra qual é o tipo de empresa que tu mais converte em cold call, por exemplo. Vantagem disso muito clara, um dia se tu precisar, tu sabe, bom, a nossa empresa, assim, ó, equilíbrio, a gente vende muito mais para barbearia do que para cafeteria,
Então, cara, a gente precisa muito vender 5 mil reais esse mês. Vamos ligar para todas as barberias de Porto Alegre, porque a gente sabe que a gente tem um case muito foda, a gente sabe vender muito bem, porque os dados mostram isso. Então, de novo, eu concedo, tipo, é assumível que, de fato, a gente tem mais gasto de energia e que isso é ruim, mas eu ainda acho que a vantagem supera, porque tipo, esse pequena energia por dia gera no final uma informação muito grande que, enfim, ajuda muito, né? Beleza. Aí, o que a gente fez na ocasião, né, que vocês também podem fazer na EJ de vocês, com certeza. Primeiro, a gente fez essa análise retroativa, que a gente chamou, que é um nome bem bonito para, tipo, olhar para trás e, tipo, juntar todos os dados de todas as ferramentas possíveis e colocar no Excel. Então, a gente pegou todos os registros passados de tudo que tinha de fonte. No caso, a PS usava o pódio, né, pódio, dependendo de como você chama. E estava lá, tipo, o cardzinho do projeto, se foi ativa ou passiva, qual foi o preço e, sei lá, quem executou. Tinha, tipo, 3 informações. A gente pegou, organizou isso, né, em um Excel, foi lá, foi passando. É um trabalho manual, um trabalho às vezes chato, tu consegue exportar a maioria das ferramentas em um CSV e depois colocar no Excel, tranquilo, mas mesmo assim vai requerer tempo e energia. E também a elaboração de ferramenta e rotina. Então, não adianta a gente organizar as informações para trás sem ter clareza de que as próximas, tipo, daqui a 3 anos vai ter que ter outro grupo de 3 pessoas para fazer isso do zero de novo. Então, agora a gente vai ter, beleza, já consertamos as cagadas de trás, agora a gente tem uma ferramenta, uma rotina clara de que quem for executar um projeto não vai só largar aquilo no Drive, vai registrar lá o nome, o porte da empresa, qual era o cliente, qual é o faturamento médio da empresa, qual foi o NPS do projeto, qual foi a nota de projeto, quem executou, quem foi os orientadores, porque com isso a gente consegue cruzar muita informação relevante. Eu acho que é o próximo slide. Esse mesmo. Aqui é uma estrutura básica, tá? Para dar um exemplo do que a gente fez e, assim, qualquer J pode fazer. E o que a gente fez não é necessariamente o melhor, né? Mas é uma coisa que nos ajudou muito e foi fácil, se a gente comparar com o que poderia ter sido. Pense nisso como uma estrutura de Excel, tá? Cada informação como uma célula e as colunas estão ali sem título, mas é bem autoexplicativo. Então, a clínica da Marta é o nome do cliente, prospecção ativa ou passiva, preço do projeto, NPS, qual foi o escopo, né, que a gente ofereceu para eles, quais foram os consultores que executaram, qual é o porte da empresa e a data de venda do projeto. Só com essas informações, que eu tenho certeza que vocês têm, assim, não é tão difícil de encontrar, talvez o porte não tenha, porque nunca fizeram essa separação, mas vocês conseguem tirar análises muito boas. Como, por exemplo, aí, tipo, não, aliás, não só com as análises, né, mas faz isso tipo, com todos os clientes, no nosso caso eram 250. Aí. Então, assim, a gente já consegue possibilitar análises primárias, como, por exemplo, quais treinamentos a EJ precisa? Dado que eu tenho 250 projetos e eu sei que desses 250, se a gente pedindo para entrar, aí, beleza. E eu sei que desses 250, que desses 250, a EJ executa NPS muito baixo em projetos de processos ou projetos, no caso que eu estava dando antes, né, no caso das boas práticas na cozinha, eu posso perceber que eu consigo direcionar treinamentos melhor nesses escopos, se eu tiver assim, data fechada, tenho pouco recurso para trazer alguém, ou enfim, não tenho sala para receber mais de um treinamento, eu só posso receber um, tu consegue com esse tipo de análise perceber que é melhor que tu aloque o esforço no projeto que está com NPS baixo, porque né, tu trabalha por causa disso. Recurso de ads também. Eu sei que a gente já fez muito projeto para cafeteria, a gente tem um case legal em cafeteria, a gente consegue vender bem, não tem nenhuma empresa que oferece esse mesmo serviço, a gente realmente tem um diferencial dentro desse segmento, dado 55 projetos que a gente fez para essa galera. Assim eu consigo alocar melhor os recursos de ads, porque, beleza, né? É melhor eu alocar em alguém que eu sei executar bem, que eu tenho um preço legal e que eu consigo faturar mais, do que sei lá, pizzaria, digamos, que eu não tenho nenhum cliente dentro do cenário, né, cenário imaginando aqui, né? Qual escopo a gente tem maior margem? E ia requerer que a gente tivesse uma última informação aqui na ponta, que seria, tipo, custo de projeto. Mesmo assim, tipo, a gente está falando no médio de faturamento, na maior parte das vezes, o projeto pode até ser deficitário, né? O projeto até pode dar prejuízo, mas o que importa é que a gente fature para bater as metas. E, então, eu consigo perceber qual projeto tem maior margem nessa forma, só para essa organização. Então, cara, vale mais a pena vender projeto de financeiro, porque os outros projetos a gente entrega um relatório final que custa caríssimo, e no financeiro a gente só faz um DRE que, tipo, a gente manda um e-mail pro cara. Então, vale mais a pena fazer financeiro se a gente quer recuperar nas caixas. Não. Beleza, próximo slide.
Tá, agora, quando a gente fala de tomada de decisão orientada a dados, tem mais ou menos esse framezinho que eu estruturei aqui, que a ordem influencia, mas que é importante que a gente tenha. Agora, olhando para frente, né? Então, lembra daquele slide lá atrás que a gente falou de análise retroativa e também para o futuro. Então, para trás, acho que já está um pouco claro de como funcionou e como dá para funcionar, e não é difícil. Mas para frente é um pouco mais complicado, porque envolve muitas vezes viés, e aí a gente já está falando de modelo estatístico, que eu vou falar no final, assim, alguns vieses de dados. Mas, primeiro ponto, qual é a pergunta que eu estou querendo responder? Pode ser tipo, qualquer pergunta. Tipo, vale a pena que a minha J só venda o projeto A? Essa é a pergunta que eu vou tentar buscar algum dado, buscar decidir. Ou, sei lá, tipo, a pergunta está aberta. Tipo, o clima organizacional na minha empresa está bom? Essa é uma pergunta, vai. E aí tu vai tentar provar isso com algum tipo de dado. Próximo ponto. Qual é a métrica mais relevante? Né? Então, naturalmente, vão ter muitas métricas, mas existe uma métrica que é mais relevante que as outras para tomar alguma análise. Então, o clima na minha empresa está bom. Aí tu pode abrir isso em vários dados, né? Eu tenho uma pesquisa de clima que tem a média 8,5. Eu tenho análise externa de professores. Eu fiz uma pesquisa um dia para professores, falar como é que estava a nossa empresa olhando de fora. E eu tenho a opinião de um ex-membro que saiu e xingou todo mundo. Né? Então, existe das três uma métrica que é mais relevante, nesse caso seria, por exemplo, a pesquisa de clima, né? Mas é importante que tu trabalhe sempre com a métrica mais relevante, porque aí tu evita que tu está causando uma generalização, né? Então, não necessariamente a opinião do professor sobre a empresa é o que melhor responde como está o clima, né? O clima nacional das empresas. Beleza? Os dados são confiáveis. Aqui é uma parte um pouco mais técnica. Tipo, os dados serem confiáveis, basta eles terem sido coletados de uma forma organizada, padronizada. Tipo, o dado pode não ser confiável se ele foi mal registrado, se ele está sujo, né, que a gente chama, tipo, o dado está com erros, e o dado tipo, não é confiável. Mas se ele está coletado bonitinho, ele é confiável. E aí o 4, que é muito importante também, que é se outros pontos de análise validam essa mesma conclusão. Então, digamos que, beleza, a pergunta que tu quer responder é: vale a pena eu vender projeto só de organização financeira da minha J no que vem? Único projeto. Beleza, é uma pergunta válida. Qual a métrica mais relevante? Cara, eu quero saber qual é a minha taxa de conversão, eu quero saber qual é o meu NPS e eu quero saber qual é o meu ticket médio. Essas três métricas vão ser muito importantes para mim. Beleza, tem as métricas? Tem. Os dados são confiáveis? São. Agora, cheguei à conclusão que vale muito a pena vender só projeto financeiro, porque eu olhei para trás e isso me provou. Mas outros pontos de análise validam essa mesma conclusão é quando a gente para de olhar para a planilha e olha pela janela e tenta perceber o que é de mercado, por exemplo. Se não tem nenhuma outra empresa que pode oferecer esse mesmo serviço e minha J faturar zero no que vem, ou né, tipo, eles roubarem esse mercado. Não tem. Existe um buraco de mercado e a planilha não mostraria isso. Ou outro ponto. Talvez esse mercado ele existe, né? Talvez as empresas não estejam mais buscando projeto financeiro porque não tem mais esse problema. Então, a planilha não necessariamente vai mostrar todas as respostas para vocês e é por isso que esse item 4 é muito importante. Quando a gente varia a nossa análise, a gente tem uma análise mais robusta. Acho que esse é o próximo slide. Não. Tá. Nossa, aqui tinha um exemplo muito bom. Tá. Então, a gente possui pouco tempo para prospectar até o fim do ano, a gente precisa ser muito cirúrgico na definição de público-alvo. Beleza, qual pergunta eu estou tentando responder? Qual é o público-alvo que me oferece o retorno mais eficiente? Né? Então, se eu tiver que apostar em um único público-alvo, a pergunta é: qual é o público-alvo, né, que me oferece o retorno mais eficiente? Qual a métrica mais relevante? Aí a métrica mais relevante pode ser a que vocês acharem mais relevante. Nesse caso, bom, taxa de conversão por porte. Então, qual é o tamanho de empresa, pequena, média, grande, por faturamento, talvez, que eu tenho maior conversão, que as pessoas mais compram meus projetos. Ticket médio por segmento. Então, preciso bater a meta, qual é o segmento que me paga mais caro? São restaurantes, são hotéis, são lavanderias. Né? Isso é possível com essa análise. Retorno por canal. Então, beleza, eu tenho uma verba para investir comercial, por exemplo. Qual é o segmento que vai me dar maior retorno? Então, com R$100, em média, eu consigo fechar um projeto para uma lavanderia. E com 200, eu consigo fechar 5 projetos para restaurantes, por exemplo.
é importante ter essa análise, porque, claro, nessa situação, né, você está tipo, querendo bater a meta, precisa ser cirúrgico na definição do público-alvo, blá, blá, blá. Né? Os dados são confiáveis. São, né? Então, estão limpos, e outros pontos de análise validam essa conclusão, sim, validam. Tipo, basicamente, assim, tu tá garantindo que a tua decisão tá bem organizada. Beleza. E aí, a vantagem de diversificar pontos de análise, eu comentei, tu tem, primeiro, uma análise mais robusta, mais completa, então a tua resposta, ela sai melhor, né? Tu tem uma resposta que ela tá, tipo, melhor fundamentada. Possibilidade de alteração de conclusão, que às vezes é chato, né? Tu tá com uma ideia muito grande de qual é a resposta, e aí tu olha para os dados e isso não se verifica. E aí tu pode chegar à conclusão contrária. É bom, né? Porque tu tá chegando à resposta ainda, mas às vezes a gente um pouco saco porque não é o que tu acreditava. E cuidado com o viés. A gente vai entrar aqui um pouco mais nos minutos que nos restam em quais são os principais vieses que a gente tem que ter cuidado. Todo dado tem risco de ter viés e tá enviesado, né? Que a gente chama. E é um dado que não é um dado manchado, não é um dado que é sujo e fica ruim de representar. Tipo, esse ponto mostra bastante, né? Tipo, não sei se todo mundo tá conseguindo ver, sei lá. Tipo, é um quadrinho assim, o cara tá apontando, ele fala 86,4% das pessoas vão acreditar em qualquer dado que tu colocar num slide PowerPoint, até mesmo se tu só colocou lá para, tipo, provar teu ponto. Então, isso acontece muito e é importante que a gente consiga identificar vieses de tomada de decisão para dados, porque isso acontece. Tipo, existem vieses de seleção, vieses de confirmação, em que tu pega um dado que é favorável para o teu ponto, tu coloca num slide e aí tu consegue apresentar aquela ideia, isso soa muito legal, mas aí quando tu vai ver na prática, quando o tempo passa, não se verifica, porque como diz esse quadrinho, né, tipo essa piadinha, 86% das pessoas acreditam em qualquer dado que tu colocar no PowerPoint, né? Isso é um problema. Tipos de vieses na tomada de decisão. Primeiro é esse que ele é bem comum, que é o viés de confirmação em inglês, tipo, uma falácia que se chama cherry picking, que é tipo, como se tivesse um arbusto assim, com várias frutas podres e tu pega só as frutas que te ajudam, né? Só as frutas legais. E aí nesse caso aqui é o cara tipo, pega ali aquele 84 porque é o número que mais nos ajudou no nosso relatório. Tipo, é quando tu já tá, muitas vezes isso acontece porque tu já tá com uma decisão tomada antes de olhar o dado, e aí tu vai olhar para o dado procurando o que tu quer aprovar, né? Isso é, tipo, danoso porque tu está generalizando uma informação, tá, tipo, pegando a parte e assumindo que isso é verdade pro todo, né? Sei lá, tipo, quando um colorado odeia o treinador do Inter, aí ele descobre que o treinador do Inter, ele ia mal na escola, tinha notas baixas. E ele, tá vendo? Ele é um mau treinador porque ele tirava notas baixas na escola. Quando, na verdade, tipo, tu tem que provar, né, qual que é o que ele ir mal na escola faz com que ele seja um mau treinador, senão só tipo usando um pedaço de dado para sustentar teu ponto. Né? Tipo, dentro de EJ isso acontece. Tipo, tem um exemplo que até lembrei assim. Às vezes está no dilema EJ, tipo, acho que a gente está pouco ligado com o MED, a gente não está interagindo tanto. E eu senti isso principalmente porque teve uma call lá de alguma instância, a gente teve pouca aderência, quase nenhum membro foi. Tipo, beleza, mas para tu mostrar que a gente está pouco ligado ao MED com esse pedaço de informação, né, que é a EJ está pouco ligado ao MED, nós não temos um propósito claro, com poucas pessoas entraram na call, é um pulo um pouco grande, isso é um viés de confirmação. Tu já estava procurando que a EJ não tivesse ligado com o MED, ninguém foi na reunião e aí tu se sentiu um pouco chateado. Outro viés muito clássico é o do avião. Esse aqui é bem famoso, né, que é tipo o viés de seleção, que é tipo na Segunda Guerra, ver se você explica bem. Tipo, na Segunda Guerra, tinha muitas guerras aéreas, né? Tipo, muita troca, a galera, os ingleses contra os alemães lá trocando tiro no ar. E aí voltaram os aviões para a garagem e foram fazer uma análise de quais eram os principais danos dos aviões, ou seja, os aviões que não estavam voando, estavam na garagem. E aí foi lá um carinha, um mecânico, e foi anotar, beleza, onde são os pontos em que os aviões mais levam tiros e por isso vem para a garagem, para que a gente reforce. Então, o que eles fizeram, olhando essa imagenzinha, não sei se está dando para ver, colocaram tipo, mais reforço nas asas, na cauda e no meio ali, tipo, reforçaram com placas de ferro e mandaram os aviões voar de novo. O que aconteceu foi que, beleza, os aviões pararam de tomar tanto dano naquela área, mas isso não resolveu o problema de aviões caírem. Porque o que acontecia na prática é que os aviões caíam por causa de tiros na cabeça ali, ou de tiros na turbina.
mas que ele não percebeu porque lá atrás ele só analisou os aviões que voltavam para a garagem, quando na verdade ele deveria ter analisado, seria impossível, né? Mas ter pensado que, bom, os aviões que voltam para a garagem são os que não caíram e explodiram ou pararam no mar. Os que caíram, explodiram e pararam no mar são os que levaram tiro na turbina, e por isso eles não estão aqui, porque eles levaram tiro nas partes que são mais críticas para o avião. Então, esse viés de seleção, ele é muito importante, né? Tipo, ele mostra... Isso acontece bastante com pesquisa em EJ, né? Tipo, eu participei de um projeto que a gente foi fazer uma pesquisa na orla do Guaíba, tipo, orla de Porto Alegre, para quem não conhece, e era uma pesquisa... Não era uma pesquisa de formulário, desses de Google, tipo, a gente foi fazer pesquisa lá à mão com papel e caneta. A gente tipo, ia parar as pessoas na rua. O que a gente percebeu no final com a resposta é que muitas das pessoas que responderam eram pessoas que tinham mais ou menos a nossa idade. Por quê? Porque existe um viés inconsciente nosso de que a gente só vai buscar a pessoa para responder quem a gente sente que é mais aberto com a gente, e aí acaba sendo pessoa da nossa idade, gurizada, que a gente identifica, que a gente tem mais facilidade em ir lá e pedir para responder a pesquisa. Isso enviesa a pesquisa por completo, porque a gente vai tomar a hora do Guaíba como, na verdade, pessoas em que a gente se sentiu confortável para ir perguntar, sabe? Isso acontece muito em pesquisa quant, pesquisa que tu roda formulário na internet. A tua pesquisa já tem um viés próprio, que é pessoas que têm tempo e estão disponíveis a te responder uma pesquisa. Tipo, tu não pode assumir Porto Alegre como aquele pedaço de informação, porque, em média, Porto Alegre não para responder uma pesquisa de alguém que não conhece, por exemplo. Tem viés de confirmação também dos outliers, né, que são tipo, pontos fora da curva, que a gente chama. Que é, assim, a gente vende projetos de boas práticas na cozinha, em média, por R$8.000. Aí tu tipo, vai olhar o dado, tu vendeu tipo 5 projetos por 4.000 e outro por, sei lá, 60.000. E aí, tipo, não pode assumir que a média é esse primeiro valor que eu falei, porque nenhum valor é a média, na verdade, menos da metade disso, ou a metade disso. E aí, se tu tirar esse outlier, esse ponto fora da curva, é como o gráfico está mostrando, né? Tipo, a linha vermelha é o que seria normal, a linha verde é o que fica com um dado que é fora da curva, né? Que é outlier. Tipo, destrói a análise. A linha verde ali não mostra qual é a linha de tendência, né? A linha verde mostra qual é a linha de tendência, levando em consideração aquele pontinho que está lá embaixo, prejudicando toda a análise. Então, isso é um ponto bem importante também de levar em consideração. Tipo, esses dados muito fora da curva, na PS isso aconteceu, o projeto que eu executei, era um projeto para uma escola de coaching, a Slack, e aí, sei lá, empresa de São Paulo, e aí custou, tipo, 5 vezes o nosso ticket médio. E aí, uma conclusão possível, que ia estar errada, mas que era possível era uma empresa de São Paulo, né? Então, a PS vende projetos 5 vezes mais caro quando a gente está vendendo para empresas de fora do Rio Grande do Sul. Tipo, a gente tem uma evidência disso, que é esse projeto de coaching, por exemplo, e isso afeta a análise, porque a gente está falando que jogou o ticket médio lá em cima e agora a gente acha que a gente consegue vender por aquele valor. Na verdade, o ideal é que a gente exclua esses pontos da análise, porque eles prejudicam, né? Mancham todos os outros resultados. Outro ponto também, sobre correlação e causa, que bastante quando a gente está falando de organização de dados DJ. Tipo, galera de economia, estatística, que talvez esteja aqui, acho que não, mas bastante galera das engenharias aqui, né? Mas talvez tenha alguma cadeira sobre isso. Tipo, em um determinado cenário de tempo e em algum lugar tem tipo aumento do consumo de sorvete, aumento do consumo de calor e assim tu tem estradas mais lotadas para a praia. Tipo, esses itens têm uma correlação, eles aumentam juntos lá em fevereiro, em janeiro, por exemplo, mas tu não pode assumir que eles têm uma causa. Tipo, não necessariamente as estradas estão lotadas porque as pessoas estão tomando mais sorvete, sabe? Tipo, nem o contrário. Tipo, não é quanto mais lotadas estão as praias, as estradas, aliás, que fica mais calor. Então, existe uma relação de causa, que é o calor é a causa das outras duas, mas a relação não é assim entre elas, né? Tipo, não é quando tu consome mais sorvete que fica mais calor. Então é muito importante. Tem esse caso que é tipo, muito famoso, a galera de internet conhece, que é o caso do Nicolas Cage ali embaixo, que tipo, esse gráfico mostra que o número de pessoas afogadas em piscinas tem uma correlação tipo, alta, como vocês podem ver, com o número de filmes que o Nicolas Cage apareceu. Isso é uma coincidência. Tipo, a gente não pode assumir, não há nada no mundo que nos prove que quanto mais filmes o Nicolas Cage faz, mais pessoas morrem afogadas, ou o contrário. Mas é uma coincidência. Tem que tomar muito cuidado com isso no EJ para não achar que
sei lá, aquele cara era um vendedor muito bom, né? Sei lá, 2015, aquele cara vendeu R$ 200 mil em projetos. Mas também foi o ano em que, tipo, a empresa que é a nossa concorrente quebrou e também foi o nosso melhor, tipo, a economia de Porto Alegre estava, tipo, estourando, estava todo mundo com muito dinheiro. Então tem que tomar cuidado, porque talvez seja uma grande coincidência. Talvez as pessoas não sejam um vendedor muito bom por questão técnica, né, de habilidade, mas porque ele era o cara que estava sentado lá no dia e, assim, acabou que vendeu bastante projeto. Né? Ferramentas. Está encerrando, tem mais alguns minutinhos aqui. Mas, assim, de novo, já pude ver alguns vídeos do Capacete 360, sei que isso já foi falado algumas vezes, e aí as ferramentas principais que já foram apresentadas, Podio, aí tem o Drive, o Pipefy, Nectar, o BI e o Tableau, né? Aqui, Pipefy, Nectar, tipo, eu coloquei porque para simbolizar ferramentas de gestão de CRM comercial, né? Mas não necessariamente só essa, né? Tem tipo uma infinidade de ferramentas. Principalmente o Podio, o Drive, acho que todas as outras usam. BI e Tableau já acho que não. Né? A gente usa na PS o Tableau, que é para organização de dados, mas é importante ter clareza dessa separação de ferramentas que geram dados, ferramentas que agregam dados. Depende muito do ponto de vista também, mas o BI e o Tableau são ferramentas que agregam dados, então não existe nenhuma ação que tu faça nessas ferramentas que gere dados. Na verdade, tu vai pegar um dataset, né, tu vai baixar dados de algum lugar, colocar no BI ou no Tableau e assim tu organiza as informações de uma forma bonitinha, cria uns gráficos legais, cria uns dashboards, os indicadores. Mas elas não geram dados. O que pode gerar dados para ti é, por exemplo, o Nectar. Para quem não conhece, é um CRM que a PS usou, /Zava, é um CRM de gestão comercial. Então, tipo, tu vai lá, quando tu faz uma cold call, tu faz por ele, tu consegue fazer, tipo, quando vem um cliente pelo site, tu clica lá, quero comprar no projeto, já cai no Nectar, com o telefone do cara, tu já liga. Uma ferramenta de integração comercial entre diferentes ferramentas. Ela gera dados, ou seja, tu pode clicar lá em exportar CSV, tu vai no Excel, tipo, coloca os dados lá, organiza bonitinho. Ela é uma geradora de dados. Por que essa diferenciação é importante? Principalmente para o nosso primeiro ponto lá atrás de mindset DJ, né? Então, para a rotina, todos os membros, assim, para que tu consiga organizar dados nesse nível que eu estou mostrando aqui, né, de tentar tomar decisões com base em dados, quando a gente olha para trás, né, que é o principal ponto aqui dessa capacitação, é muito importante que todos os membros compreendam a relevância e façam esse registro. Não adianta tu tem 20 membros na empresa e 15 estão comprometidos e 5 não registram. De novo, o viés, o teu dado vai estar enviesado, o teu dado vai estar levando em consideração só as pessoas que estão lá com a melhor das intenções e esquece todas as ações que aquelas 5 pessoas da DJ não fizeram. Então, na PS, naquela situação, agora, tipo, todo projeto que vende, vai lá, tu tem que colocar o nome do projeto, o escopo, a prospecção efetiva ou passiva, o preço, quem foi o orientador, quem foi o orientador, tipo, uma infinidade de informação, tipo, qual foi o custo de projeto, qual é o porte da empresa, qual é o segmento de atuação da empresa. Vantagem disso, análise de dados, a gente chega num nível absurdo, como eu falei, a gente consegue comparar coisas. Desvantagem, aderência dos membros, porque nem todo membro está afim, né, de ficar preenchendo planilha no final do projeto, e também que quando um não faz, o dado fica muito enviesado. Né? Um exemplo muito claro que a gente tem, de novo, eu estou falando bastante da PS, mas é porque é a experiência que eu tenho, né? Tipo, em 2017, a PS ela tinha indicadores de NPS muito altos, era tipo 10, 9, sei lá. Só que não existia registro de NPS menor do que esse valor, e aí piscou umas luzes na nossa cabeça. Quando a gente foi conversar com o diretor comercial da ocasião, o diretor de projetos, eles disseram que não se coletava NPS se o projeto foi ruim. Ou seja, quando o cliente fez uma cara estranha no final da reunião, ou quando, sei lá, qualquer coisa, eles achavam que o NPS não ia ser 9 ou 10, que não coletavam. E aí isso nos fazia acreditar que, bom, o NPS de 2017, né, não era 100, né, não era 100, 90, na verdade, é muito menor na prática, mas só coletavam os melhores. E aí cai de novo naquele ponto de viés que a gente falou. Definir membro responsável para gestão das ferramentas agregadoras. Então, se vocês querem ter um Drive, querem ter um Podio, querem ter Power BI, Tableau e tal, tem que ter um membro que vai, beleza, juntar essas fontes de dados, organizar, fazer um gráfico bonitinho e apresentar para a empresa. Por quê? Não é plausível que a gente espere que todos os membros façam isso, leva muito tempo, tipo, não é válido também, tipo, não ia ser saudável para a empresa, mas a parte da geração, tipo, todo mundo tem que estar comprometido, né? E padronizar o processo de coleta e armazenagem, porque
assim, tipo, a gente está falando aqui essencialmente de gestão do conhecimento, né? Então, um dia, o Rafael, que está lá sentado naquela cadeira, vai levantar, vai sentar outro cara na cadeira dele, e ele precisa continuar o processo, senão foi só uma tentativa, tipo, que tomou muito tempo de todo mundo e encheu muito saco de todo mundo. Então, a importância disso é que pro Pedrinho da Silva, que hoje está na 7ª série, mas que vai estar na EJ de vocês em 2026, que ele tenha clareza do passado da EJ para que ele consiga tomar decisões melhores, contatar vocês, entender porque números contam histórias e assim tu consegue tomar decisões melhores, né? Tá. Quando a gente olha para mercado, olhando para dado, aqui eu trouxe alguns pontos principais que eu acho que pode ser relevantes, tá? Primeiro esse que é uma frasinha tipo bem manjada, que é data is the new oil, basicamente os dados são o novo óleo. Talvez a gente traduza melhor para que dados são o novo petróleo, né? Porque durante muito tempo, o petróleo era basicamente tudo que existia no mundo em termos de dinheiro, que todos os países estão interessados. E agora tem uma transição, principalmente com as empresas grandes, né? Tipo, aquela que chamam de GAFAM, né? Que é tipo Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Todas as empresas fazem uma gestão de dados tipo, absurda. Eles dominam muita informação sobre a tua vida e tal. Documentário, Dilema das Redes, né? Acho que bastante gente já viu, mas eles têm uma influência grande na tua vida por meio de dados, conseguem fazer push de propagandas, conseguem direcionar ads, conseguem saber quais são as preferências, conseguem ganhar muito dinheiro assim. Porque isso nunca antes tinha sido feito e agora tem essa disponibilidade, principalmente com Big Data, né, que é o segundo ponto ali. Big Data é basicamente o volume de dados grande o suficiente para que seja tosco, seja contra-intuitivo de tu usar no Excel, tu precisa de leitores desses dados de uma forma muito maior do que a gente está acostumado e assim tomar decisões melhores. Nada disso a gente vai aplicar na EJ, eu acho que pelo menos não tão cedo assim. Tipo, usar Big Data em um projeto, isso a gente está falando de um volume de dados que não é tipo 1 tera, é tipo muitos teras, tipo, não sei qual que é o próximo depois de tera, mas é muita coisa. Enfim, beleza, então Lei Geral de Proteção de Dados começou a valer agora em agosto de 2020. Como eu falei, eu tô SAP, eu acho que eu peguei bastante essa transição também, porque agora é crime tu não fazer a gestão correta de dados de clientes. De novo, acho que para a EJ, a gente ainda está falando de, não sei, tipo, quem tem mais clientes no Rio Grande do Sul hoje, tipo, acho que é a Caduceu, né, que vende um monte de projetos, ou sei lá, se não for, digamos, a EPR, tipo, que tem um faturamento legal. O melhor cenário, que é tipo, uma empresa que tem muito cliente no Rio Grande do Sul, ainda não é algo tão sensível que vocês vão ser processados, porque não é tanto volume. Assim, a Magazine Luiza, grandes empresas, por exemplo, já tem que ter sistemas de proteção de dados para impedir invasões e porque eles têm um compromisso com o teu dado. Eles têm um compromisso também de deixar teu dado anônimo. Isso é uma coisa que a gente não faz muito em EJ, né? A gente tem claramente o nome, o CPF, o endereço do cliente no contrato, né? E o contrato não está criptografado muitas vezes, está só no PC, né, de alguém. Então, isso, assim, é um ponto que fica, né, uma exclamação que fica aí, mas também não acho que vocês têm que fazer muita coisa pela EJ, não acho que a polícia vai bater na porta da empresa júnior querendo aprender. E dados de clientes também, falar de, tipo, compromisso com dados que eles nos enviam, por exemplo, fluxo de caixa. Por exemplo, um mapa de um processo que é, tipo, deles, que eles fizeram com outra consultoria. Ou uma planta de uma fábrica, ou uma fórmula de um produto. Existe um compromisso muito grande, primeiro ético, né? De, tipo, o cara confiou em ti, e aí é antiético que tu tome alguma atitude que cause dano a ele, né? Mas também existe um compromisso legal de que nós, como empresários juniores, a gente só pode fazer uso interno, então galera da PS só pode compartilhar essa informação entre PS, EPR só entre EPR e tal, e com orientadores, né? Tipo, porque a gente precisa de orientador para executar o projeto e a gente não pode, seria implausível a gente não apresentar os dados dos clientes para os nossos orientadores, nossos professores e tal. Não pode usar o dado de um cliente em outro projeto. Então, eu já fiz um projeto para um salão de beleza. Aí eu vou fazer outro projeto para um salão de beleza e, cara, olha que esse DRE é, tipo, olha como outra empresa se comporta. Tipo, não, isso é errado. Isso não só é errado, mas, tipo, não pode, né? Tipo, mancada, é antiético, pega mal, se descobrir é uma merda e também tu tá fazendo... Tu não precisa disso, tipo, a gente já consegue desenvolver mais coisas de business sense do que ficar compartilhando dados de clientes, né? Porque, sei lá, se descobrirem, pega muito mal, até pro movimento, né? Tipo, não é isso que a gente quer, parecer amador e parecer que a gente passa a perna em quem precisa. Por último, estamos acabando, pessoal. Deixa eu ver como é que a gente tá de tempo. Eu falei que ia dar uns 40 minutos. 46 minutos. Tudo bem. Na verdade, é o último slide. Tá? A estatística essa frase eu não sei, tipo, eu não citei ali quem colocou, porque eu, tipo,
não sei. Provavelmente dá para achar no Google quem escreveu. Só esqueci. Estou citando sem dar a fonte. Mas é a frase tipo, que mostra bastante o que eu falei aqui. Né? Tipo, a estatística ela é um recurso humano para encontrar prioridade e o tempo é um recurso natural que não falha em revelar a verdade. Como que isso mostra? Né? Tem duas partes. A estatística como um recurso humano, como a gente viu aqui, tipo, existe um compromisso de repassar a informação, existe um compromisso tipo, de amor à PJ, que é tu garantir que quando tu sai, tu transfere esse conhecimento para alguém, no mínimo, e também um recurso humano no sentido de tu manipular as informações para que tu chegue às respostas que tu quer, né? E o tempo tipo, ele vai passar, independente das coisas, não consegue controlar o tempo, mas ele é um recurso que ele não vai falhar nunca em revelar a verdade. Então, se tu maquiar algum dado, ao longo do tempo isso vai se mostrar, teu dado não vai se verificar, vai ficar velho, vai ficar sólido, não vale a pena fazer isso, porque o tempo vai mostrar a verdade, a estatística é só o que ele quer dizer aqui, né? A estatística é só um recurso humano que é um número que mostra no aparelho, mas o tempo vai mostrar a verdade. Se tu tentar maquiar alguma coisa, pode pegar muito mal, não é isso que a gente quer. QJ tipo, tem algum tipo de pé atrás antes de usar dados, né? A gente pode manchar muita coisa aqui. Então, valeu. Então, basicamente era isso, pessoal. 18h56, eu estava me esforçando para deixar isso dentro das 19 horas. Tentei usar o tempo adequado para que não ficasse algo muito rápido, que eu acho que vai ficar um pouco, mas para que não ficasse algo muito maçante também, porque é muita informação e são dois tópicos importantes, gestão do conhecimento, gestão da informação. Tomem cuidado com isso. Não coloquei aqui no card meus dados para contato. Não é tão difícil me achar. Tipo, tudo tem meu nome, Rafael Tavanella, só procurar onde vocês procurarem, vocês vão me achar. A galera da PS tem meu contato também. Não é difícil me achar. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu estou muito feliz em ajudar e poder tocar mais um módulo desse tema que eu já pude tocar antes também. Então, muito obrigado. Era isso. Sequência nos próximos passos. Augusto, Perfeito, muito obrigado, Rafael. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser alguma coisa, por favor, fique à vontade. Mandei ali um formulário de pesquisa de satisfação. Vocês podem mandar um feedback aí. A gente gostaria muito de ter essa resposta de vocês. E, cara, de novo, muito obrigado. Assim, acho que foi realmente uma aula, muita coisa interessante. Eu lembro um pouquinho ali como é que é, do viés do sobrevivente do avião. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, achei muito incrível, né? Achei muito legal que tu trouxe isso também. Mas é isso, pessoal. Alguém que tiver alguma pergunta, fique à vontade. Verdade, né? Se alguém tiver alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, parabéns pela apresentação, ficou bem legal, assim, e bem fácil de entender. Um assunto relativamente complexo, então, parabéns. E eu queria saber como é que a gente pode determinar intervalos de dados que sejam confiáveis se a gente começa a coletar tipo, do zero, por exemplo. E eu vou te dar um exemplo, assim, se eu começo a vender hoje um produto novo, daí eu vou ter uma amostragem de, por exemplo, um mês, e como é que eu posso ter insight em cima disso por ser um intervalo um pouco curto? Boa. Isso é um ponto que eu até ia comentar. Eu não vou agora compartilhar a tela de novo, mas existe um termo nessa análise de dados que é granularidade mínima, tá? Que é o quanto tu quebra esse dado para tirar mais informações. Então, lembrando lá quando eu mostrei da PS, tinham 250 linhas escrito Ana Clara, ativa, R$500, MPE, tá? O que seria aumentar a granularidade? Seria a gente quebrar clínica em clínica psiquiátrica, clínica de fisioterapia, clínica de reabilitação. Quando a gente tem muitos dados, a gente tem muito projeto, faz sentido que a gente quebre, porque aí tu tem mais dados, né? Tu tá tipo diferenciando a análise. Quando tu tem pouco, o ideal é que a gente coloque essa clínica dentro de outro subgrupo, dentro de serviços, por exemplo. Por quê? Assim a gente está garantindo que a análise ela está com vários dados e de qualquer jeito não teria muito a se tomar de conclusão, que nem tu falou, com os primeiros 5 projetos que tu tem. Então o ideal é que tu incorpore isso no que está mais próximo e evitar ficar quebrando, né? Tipo, um produto novo, tu vai criar um novo segmento, né? Então esse novo produto, ele é um produto de embalagem, sabe? Tu vai fazer uma embalagem nova para um serviço. Então, uma embalagem verde grande, tipo, nunca vai ter um volume suficiente de dados e para sempre vai ficar raso. Então, acho que tentar agrupar foi uma coisa que a gente fez na PS. A gente tinha um projeto que se chamava Cultura e Processos. Foi tipo um projeto na história que foi vendido, tipo, era um projeto... Aliás, não era isso, era um projeto de PowerPoint. Alguém ligou para a PS pedindo, faça um PowerPoint para mim, que eu não sei fazer, uma apresentação PowerPoint. Tipo, completamente fora do normal. E aí a gente colocou isso dentro de, tipo, marketing, eu acho. Porque se a gente separasse como um escopo separado, tipo, PowerPoint, a gente ia achar para sempre que, tipo, PowerPoint é um projeto que a gente faz, né?
Na verdade, isso está muito mais relacionado com tipo, experiência do cliente, blá, blá. Tipo, cairia dentro de marketing antes de cair dentro de PowerPoint. Mais ou menos isso. Responde bem? Tá, beleza. Também eu vou pedir outra dica. Tu falou bastante em utilizar probabilidade, principalmente estatística, para conseguir embasar algumas decisões, né? Se tu tivesse que sugerir algum livro, qual tu iria sugerir? Ou até mesmo um treinamento. Tá. O que eu fiz na situação, eu e meu colega João, ele está inclusive na FEGERAS, agora vocês conhecem, a gente não precisou porque a gente fez um curso na SPM no verão, tipo, em janeiro, eu acho, a gente fez um curso com o professor Daniel Gandolfi, ele é tipo referência no Rio Grande do Sul nisso. Ele é um dos não vou dizer dono, porque eu não sei se ele é dono, mas ele é um cara muito importante na Forol, que é uma empresa na PUC, aí, tipo, provavelmente conhecem. E a gente fez esse curso na SPM, não foi caro, tipo, foi um curso barato que era de Data Science. E aí lá a gente pegou muita referência e conversou com ele. Então, eu acho que qualquer coisa que você procurar no sentido de Data Science, não tem muita literatura porque é muito novo, né? Tipo, se a gente fala de Data Science, tipo, 2015 para cá, e aí, tipo, o tempo de alguém publicar o livro sempre, né, fica obsoleto muito rápido. Então, eu recomendaria ver curso na internet. Onde eu estudei foi, tipo, o Coursera, que é curso online. Acho que é melhor que livro. Isso? Alguém mais, pessoal? Vamos lá, pessoal. Uma pergunta aí. Tá tranquilo também. Bom, mas acho que se ninguém tiver mais nada, só eu agradecer mesmo de novo pela oportunidade. Como eu falei, pude participar da idealização desse projeto e agora tá tocando um momento aqui. Uma honra muito grande. Fico feliz que está sendo gravado também, para quem não pôde estar aqui. Mas é isso. Muito obrigado, pessoal. E se ninguém tem mais dúvidas, acho que ficamos por aqui mesmo. Isso. Agradecer. Gostaria de agradecer também. Sinto que tu trouxe bastante propriedade para o tema. Tanto quando a gente foi organizar, quando veio o teu nome à tona, a gente cogitou lá. Então, sinto que cumpriu muito bem com o teu papel, foi uma baita apresentação. Eu gostaria de te agradecer, dizer que tanto a PR quanto a KPS, a gente vai estar sempre de portas abertas, sempre que tu precisar, e te agradeço muito pelo teu trabalho. Valeu. Então, valeu, pessoal. É só fechar aqui? Preciso de alguma coisa? Pode fechar aí. E semana que vem temos mais capacitação, pessoal. Guardamos vocês lá. Então tá. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.